Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu espero que todos estejam bem, confiantes no Senhor, esperançosos no Senhor, sabendo que Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que traz a provisão no momento de necessidade, Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Creia nisso. Deus está conosco em todo o tempo. Sem exceção. Em todo o tempo. Às vezes eu tenho a impressão de que alguns acham que o relacionamento com Deus é em certa distância. Sabe? Quando você tem alguém que você ama, que mora longe ou que vai morar em outro país e você fica se comunicando em uma certa distância, sabe? A mensagem chega à pessoa, às vezes, não tão claramente, não com toda a verdade que há em você, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus está conosco em todo o tempo. Não é um relacionamento distante, mas é um relacionamento próximo, íntimo. Jesus, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer que quando orarmos ao Senhor, que a gente vá até o nosso quarto, feche a nossa porta e comecemos a orar. E ele vai dizer que Deus é aquele que vê a nossa oração. Deus é aquele que vê, que está conosco. Não é um relacionamento distante. Não é você orar aqui e a sua mensagem vai chegar a Deus por acaso. De repente Deus fica sabendo o que está passando na sua vida. Não é assim. Sabe, você não é como alguém distante que você está passando por um momento de dificuldade ou um momento de alegria e você conta àqueles que está próximo de você ou você posta em sua rede social e aquele que está distante fica sabendo por uma foto, por um texto, por amigos em comum. Aquilo que você está passando não é assim. Deus está presente em todo o tempo. Deus contempla o seu choro. Deus vê quando você clama. Deus vê quando você se tranca no seu quarto, quando você está só, quando ninguém está vendo. Deus está ali contemplando a sua oração. Creia nisso. Deus é um Deus presente, confie no Senhor. E a palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nessa noite está em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Então, por favor, abra aí em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você compartilhe esse culto. É muito simples, é muito fácil. Com 2 cliques você já está compartilhando esse culto com seus amigos aí do Facebook. É só clicar em compartilhar e depois em confirmar. Por favor, compartilhe o culto. Se esse culto tem te abençoado, se você tem se alimentado da palavra do Senhor através dos cultos que temos realizado, então passe isso adiante. Se tem te feito bem, passe adiante. Que as pessoas também, nesse momento de caos que estamos vivendo, de luto, de preocupações, que elas encontrem na palavra, em Deus, em Cristo, a paz, esperança e força que precisamos para passar por esses dias. Tá bom? Então compartilhe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler. Eu acho que já deu tempo de você encontrar. Jeremias 17, versículo 5. Vai dizer assim: Assim diz o Senhor:
Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, sim, é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso também é. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pai, fizemos a leitura da Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que ao término, Pai, desse culto, dessa live, viemos estar confiantes em Ti, esperançosos no Senhor, cheios da Tua presença, Deus. Pai, o Senhor é aquele que contempla o nosso coração, ó Pai. Sabe as intenções do nosso coração, Deus. Pai, mude o que precisa ser mudado em nós. Transforme, ó Pai, tudo que não é conforme a Tua vontade, Deus. Que vemos, ó Pai, caminhar, ó Pai, conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Pai. Não porque merecemos. Não porque somos dignos. Mas acreditamos que o Senhor há de falar conosco porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem misericórdia, ó Pai, para cada um de nós. A Tua palavra vai falar que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Fale conosco, ó Pai. Não porque merecemos, mas porque precisamos. Te amamos, Jesus, te amamos, Senhor. Amém. Amém? Eu quero, antes de tudo, te fazer uma pergunta. Se você fosse plantar uma árvore, qual é o local que você escolheria para que essa árvore fosse plantada? No deserto ou junto ao ribeiro? Qual é o lugar ideal? Se você fosse escolher, você escolheria o deserto ou junto ao ribeiro? Você pode até estar questionando nesse momento, mas que pergunta mais óbvia, não é? Com certeza, 100% das pessoas responderia que o local ideal para se plantar é junto ao ribeiro. Porque junto ao ribeiro, a árvore sempre teria os nutrientes necessários para crescer e para dar o seu fruto. Não é assim? Uma pergunta óbvia, né? Com uma resposta óbvia também. O local ideal para se plantar é junto ao ribeiro. Mas eu quero te dizer que essa resposta não é tão óbvia assim. Porque existem pessoas, na verdade, em determinados momentos todos somos assim. Enxergamos só um momento.
Enxergamos só o que está se passando no momento, não como um todo. Por que eu digo isso? Porque tem alguns lugares que em determinadas épocas, que em determinados momentos, há chuva. E por conta da chuva, das grandes chuvas, há rios, há água, a terra está úmida. Você talvez conheça lugares assim, que em determinados períodos de chuva, há rios naquele lugar, há água naquele lugar. A terra fica úmida naquele lugar. Mas quando a seca vem, a terra também se seca. As poças d'água não existem mais. E tudo o que foi plantado naquele lugar acaba morrendo. Conhece um lugar assim? Então não é tão óbvio assim essa resposta. Porque se fôssemos escolher um local ideal para se plantar uma árvore, uma planta, num tempo de chuva, e só enxergássemos aquele momento, talvez eu e você não dessemos muita importância em plantar aquela árvore junto ao ribeiro, ao lugar que nunca se seca, porque a terra está úmida em vários outros lugares. Não é assim? No tempo de chuva, acabamos nos enganando, meu irmão. Porque fixamos as nossas raízes em lugares que não é junto ao ribeiro. E naqueles lugares, no tempo de chuva, acabamos crescendo. Crescemos, as nossas folhas estão verdes, damos frutos. Não é assim? Sabe aquela época da nossa vida que tudo dá certo? Que você confia em um determinado plano e aquilo dá certo? Que você confia que a provisão para a sua vida, para a sua casa, virá de um determinado local, de uma determinada pessoa e dá certo? Que tudo que você planeja acaba dando certo? Sabe essas épocas? Você acaba até estranhando tudo aquilo. Meu Deus, o que eu estou vivendo, tudo que eu faço, toda aposta minha, que eu acho que vai me dar retorno, recursos, está dando certo. Esse é o chamado tempo da chuva, época de chuva. Mesmo que não plantamos as nossas árvores junto ao ribeiro, acabamos crescendo com folhas lindas e dando fruto, porque a chuva está com abundância, a água em abundância, a terra está úmida, e assim temos o necessário para a sobrevivência. Mas no tempo da seca, os nossos olhos enxergam bem melhor. Começamos a entender a importância de termos fixado as nossas raízes junto ao ribeiro. Porque no tempo da seca, existem lugares que a terra se seca, que você não consegue mais extrair dali aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. E você acaba morrendo. No tempo da seca, enxergamos muito melhor a importância de termos fixado as nossas raízes junto ao ribeiro. Eu quero te dizer que estamos vivendo
um momento de seca. Um momento de sequidão. Onde, se eu e você não plantamos, não fixamos as nossas raízes junto ao ribeiro, nós acabamos morrendo. Quantos tinham as suas raízes fixadas, não no ribeiro, mas em uma terra que estava aparentemente úmida, por conta das chuvas, das oportunidades, e que agora se viu num lugar seco, num lugar que não traz nutriente nenhum para si e não consegue mais suportar, não consegue mais estar firmes com as suas folhas verdes, dando os seus frutos. Porque da onde ele extraía aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, não tem mais nada para se extrair. Quantos não estão passando por uma situação parecida? E eu quero refletir sobre o que Deus disse a esse povo. Deus vai fazer uma comparação daqueles que confiam no homem, que fazem da carne os seus braços, para aqueles que confiam no Senhor. Ele vai dizer que, lá no versículo 5, que maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Que confia no homem. Tanto confiar em alguém, em outra pessoa, quanto confiar em si mesmo, na sua própria capacidade. O Senhor vai dizer, maldito é esse homem, que confia em outro homem e que confia em si mesmo, que acha que a sua sobrevivência, que as bênçãos alcançadas, que o seu futuro depende de outro homem ou de si mesmo, da sua capacidade. Maldito é esse homem. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Olha que coisa triste. Não sentir quando vem o bem. Não sentir o mover de Deus ao seu favor. Eu conheço uma historinha, talvez você também conheça, ela é muito antiga. Ela vai dizer que um homem estava no mar, se afogando, e ele clama ao Senhor. E ele vai dizer ao Senhor, Senhor, eu estou me afogando, vem, socorre-me. Aí vai dizer a historinha que passa o primeiro barco, e aquele que estava no barco chama aquele homem que estava se afogando para subir no barco e sair dali. E aquele homem vai dizer, não, eu estou esperando no Senhor. Vai dizer que passa o segundo barco, o convida a entrar e ele também rejeita. Ele vai dizer que está esperando no Senhor, porque o Senhor o livraria dali. Vai dizer que passa o terceiro barco e ele também rejeita, porque ele esperava no Senhor. E ele acaba morrendo. A historinha vai contar que ele vai até os céus e começa a questionar a Deus e a dizer, Deus, eu clamei ao Senhor por socorro e o Senhor não me atendeu. Aí Deus vai responder, olha, eu mandei 3 barcos ali. Mas você rejeitou toda a minha ajuda. Eu não podia fazer mais nada. Eu trouxe socorro. E é assim com as nossas vidas também. Achamos que o nosso socorro virá de um determinado lugar, de uma determinada maneira.
e não ficamos perceptivos. Não percebemos a tudo o que está ao nosso redor, a tudo que o Senhor tem feito para o nosso socorro. Somos como essa tamargueira no deserto, que não sente quando vem o bem. Fixamos as nossas raízes, confiamos em pessoas, confiamos na nossa capacidade e achamos que a solução do nosso problema só virá disso. Eu só vou ter solução para o meu problema. Eu só vou conseguir extrair aquilo que eu preciso para minha sobrevivência daquela pessoa, daquele lugar, desse plano que eu tracei para minha vida nesse momento. Aí Deus manda por diversos lugares, de diversas maneiras, socorro para você. E você não percebe o bem que vem ao seu encontro. Nos cegamos. Ele vai dizer que maldito o homem que confia no homem, que ele é como a tarmagueira no deserto, que não sente quando vem o bem, é cego, não percebe as ações do Senhor para com a sua vida. Rejeita o bem vindo de Deus. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas vai dizer que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não é homem, não é a sua capacidade, é o Senhor. Que mesmo em tempo de chuva, em tempo de oportunidade, onde as coisas vão bem, continua a confiar no Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aquele que confia no Senhor é aquele que planta a sua árvore, que fixa as suas raízes no ribeiro que é o Senhor. E essa pessoa não receia quando vem o calor, mas a sua folha continua verde. E no ano de sequidão, olha como essa palavra vem de encontro ao que estamos vivendo nesse período. Em um ano de sequidão. Há quanto tempo estamos vivendo essa seca? Esse período triste, com muitas mortes, com a economia sem confiança nenhuma. Há quanto tempo estamos vivendo este momento onde em muitos lugares que a terra era seca, que a terra era úmida, está seca? Vai dizer que no ano de sequidão, aquele que confiou no Senhor, aquele que espera no Senhor, não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. Então, como saber se as nossas raízes estão fixadas no ribeiro, no Senhor, ou em homens e na nossa própria capacidade, em lugares que se secaram? Como saber? Porque enganoso é o coração, assim como diz Jeremias 17. Às vezes o que falamos não é o que se passa no nosso coração e o que as nossas ações revelam. Porque se eu perguntar a todos nessa live, você confia no Senhor? Você irá responder, eu confio no Senhor. Não é assim? Eu confio no Senhor.
Mas às vezes as nossas ações não dizem a mesma coisa. Porque há temor, preocupação, desespero, angústia em nosso coração. Porque continuamos a esperar em homens, a confiar em homens. Continuamos a confiar nos nossos planos. Você fez planos para passar por essa pandemia? Tem a sua reserva de emergência? Você tem as suas planilhas cheias de cálculo para passar por esse período? Não que eu ache errado ser organizado. Não que eu ache errado traçar planos. Eu acho certo. Eu acho que você tem que fazer isso. Você tem que se organizar, se preparar. Mas você tem que saber e entender que mesmo que todos os seus planos deem errado, a sua confiança tem que estar no Senhor. A tua confiança de um futuro melhor, de uma vida melhor, de solução para o seu problema, estar no Senhor e não na sua planilha, e não nos seus planos, e não em homens. A sua confiança tem que estar no Senhor. Quantos fizeram planos para esse período e acho que esses planos é o único caminho para passar por essa seca, para passar por esse momento e continuar com as suas folhas verdes e tendo nutrientes para continuar a dar fruto. Quantos confiam na sua capacidade de organização, de projeto, de planos para o futuro? Mas quantos planos, quantos projetos, quantas estratégias deram errado? Você confiava estar empregado durante esse momento e guardar um pouquinho de dinheiro para passar por esses dias e perdeu o emprego. Você tinha uma reserva guardada no seu banco e por conta de algum imprevisto perdeu essa reserva. Você tinha alguém que te abençoava no momento de chuva, porque sobrava para aquela pessoa e ela te abençoava com aquilo que tinha. E nesse momento de seca não consegue mais extrair essas bênçãos para a sua vida. Quantos planos foram terminados? Não obtiveram sucesso no momento da seca, neste momento que estamos vivendo. Porque confiaram em homens, confiaram em estratégias humanas e deu errado. Viram que estavam em uma terra seca. Olharam para a terra que antes era úmida e agora está seca e com rachadura. Mas aqueles que confiam no Senhor estão com as suas raízes junto ao ribeiro, junto às águas. E continuam com as suas folhas verdes e dando seus frutos. Então, como saber aonde está fixada as suas raízes? Se as suas raízes estão fixadas no Senhor, as suas folhas continuam verdes. Não como aquela figueira encontrada por Cristo. Lembra? Vai dizer que Cristo estava na caminhada, encontra uma figueira bonita, cheia de folhas. Mas quando chega perto daquela figueira, vê que não tem fruto algum a oferecer. Não como essa figueira. Aqueles que estão com as suas raízes no ribeiro, têm as suas folhas verdes, mas continuam a dar os seus frutos.
continuam, em outras palavras, a dar um bom testemunho mesmo em meio à seca. Continuam a anunciar a Cristo. Continuam a estender a mão ao que está necessitado. Aquele que colocou as suas raízes junto ao ribeiro, continuam a estender as suas mãos, a dar frutos. Sabe aquela pessoa humilde, que tem poucos recursos, poucos bens, mas o pouco que tem consegue compartilhar? Compartilha com aquele que tem menos que ela mesma? Sabe essas pessoas? Você já se questionou alguma vez, dizendo como isso é possível? Como essa pessoa que tem tão pouco, ainda assim consegue compartilhar com o próximo? Como isso é viável? Como isso é possível? Eu te respondo. Essa pessoa tem as suas raízes junto ao ribeiro. Essas pessoas confiam no Senhor e têm esperança no Senhor. Essas pessoas sabem que maior que os nossos planos, maior que as nossas reservas, maior que os nossos projetos, é o Senhor. É o Senhor que tem poder, que tem amor, para nos dar nutrientes o suficiente para conseguirmos sobreviver em períodos de seca. Maior é o Senhor. Confie no Senhor, meu irmão. Eu lembro de algo que eu vivi, que eu presenciei. Eu poderia contar algumas passagens bíblicas onde pessoas que em um determinado momento pouco tinham, mas que compartilharam e foram abençoadas. Mas às vezes, dizer sobre uma história que está na Bíblia parece ser distante da nossa realidade. Então eu queria pedir permissão. Na verdade, eu não estou nem pedindo permissão, porque não tem tempo de resposta. Mas eu creio que essa família me permite contar essa história. Eu me lembro que um tempo atrás, em São Caetano, teve uma grande enchente, onde pegou muitas casas, principalmente ali, né, na parte do Fundação do bairro Fundação de São Caetano e do outro lado do rio, né, na região de São Paulo ali. Muitas casas. A água entrou, destruiu muita coisa, móveis, eletrodomésticos. A despensa de muitos, né, se perdeu. E eu me lembro que teve um movimento na igreja de ajudar essas pessoas, de contribuir de alguma maneira para que essas pessoas conseguissem passar por esse momento difícil. E a gente resolveu arrecadar alimento, roupas, montar algumas cestas e distribuir por aquelas regiões. E o Francisco e a Mariana, membros da nossa igreja, cederam a sua casa para que a gente fizesse aquele projeto, para que a gente realizasse aquela contribuição para aquele local. Uma família que também tinha perdido tudo. Eles estavam naquela região. A água entrou na sua casa. A água destruiu muita coisa. Mas eles tinham ainda um teto sobre a sua cabeça. E eles compartilharam aquilo que tinha. De bom grado, ofereceu a sua casa,
nos organizamos ali na sala, na cozinha, na garagem. Só não entramos nos quartos. Colocamos mesas em todos os lugares, montamos as cestas ali, colocamos as roupas para serem distribuídas naquele lugar e atendemos muitas famílias naquela região. O pouco que eles tinham, compartilharam. Eu me lembro até de um determinado momento que estava acabando a comida, as cestas básicas, não tinha mais como montar. E o Francisco me chamou de canto e ele falou: olha, eu tenho algumas coisas na minha despensa que eu acho que é mais o que a gente precisa para aqui para casa. Pegue o que tem na minha despensa e monte cestas básicas para entregar. Aleluia. Como pode alguém estar passando por uma situação adversa como essa? Alguém que perdeu móveis, eletrodomésticos, conseguir compartilhar o pouco que restou em sua despensa. Sabe o que é isso? Confiar em Deus. Esperar no Senhor. E sabe qual é o resultado disso, meu irmão? A Mariana, o Francisco, a sua família podem dizer melhor do que eu. Tudo que eles perderam, tudo que foi tirado deles naquela enchente, porque eles repartiram um pouco que tinham, Jesus retribuiu. Jesus deu de volta. Cristo abençoou. Naqueles dias, em alguns dos dias, passaram pessoas por ali, viram todo aquele movimento na casa do Francisco e da Mariana. E Jesus tocou o seu coração para abençoar essa família. Ganharam geladeira, colchão, ganharam fogão. Outras pessoas deram um piso para a casa deles. Foram abençoados em meio à sequidão. Sabe por quê? Porque as suas raízes estavam junto ao ribeiro. As suas raízes estavam no Senhor. Mesmo em meio à sequidão, estavam firmes, com folhas verdes e dando fruto. Se você nesse período, nesse momento, é incapaz de compartilhar, é incapaz de estender a mão, é incapaz de dar bom testemunho, as situações ao seu redor te fazem perder foco, te fazem tomar atitudes que você não tomaria em tempo de chuva. Recolhem as suas mãos para abençoar. As suas raízes não estão junto ao ribeiro. Você não confia no Senhor. Eu sei que essa palavra pode ser forte. Mas se você é capaz de compartilhar, mesmo tendo pouco, você não confia no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor e colocou as suas raízes junto ao ribeiro, continua com as suas folhas verdes e dando os seus frutos.
eu quero terminar essa pregação, essa palavra, te fazendo um convite. Te fazer uma proposta. Muitos nesse momento estão passando fome. Muitos nesse momento de sequidão estão sem ter o que comer. Muito pai, muita mãe que olha para os seus filhos e não tem o que oferecer. Eu sei que muitos de nós, e eu me coloco também nessa situação, tem pouca coisa em seu celeiro. Muitos de nós têm pouco a oferecer. Mas se você tem algo, compartilhe. Eu sei que talvez você traçou planos para passar por esse momento. Você fez a sua reserva. Você tem um pouco guardado na sua despensa. Você fez planos para que você, a sua casa, a sua família passe por esse momento de dificuldade, de seca, sem passar necessidade, sem passar fome. Eu sei disso. Mas, meu irmão, tem gente do nosso lado que não tem nada em sua despensa, que não tem nada guardado no banco, que não tem nem como traçar plano algum. Meu irmão, se as suas raízes estão no ribeiro, se você confia no Senhor, se a sua esperança está no Senhor, compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe aquilo que você tem. Continue a dar fruto. Não confie na sua capacidade. Não confie nas suas forças. Não confie nos seus planos. Não confie em terceiros. Porque aquilo que juntamos, aquilo que guardamos, os planos traçados por nós, uma hora ou outra, podem não ter sucesso, podem acontecer imprevistos e tudo se acaba. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor, mesmo que pouco, consegue continuar a dar bons frutos, porque a fonte nunca se acaba. A fonte nunca se acaba. Lembra o que Cristo disse àquela mulher junto ao poço? Aquele que beber da água que eu ofereço, nunca mais terá sede. A fonte nunca se acaba. Confie em Deus. Tenha esperança no Senhor. Se você, ao olhar para as suas raízes, ao olhar aonde você depositou a sua confiança, e por conta da seca percebeu que fez uma escolha errada, que confiou em pessoas que não deveriam confiar, que achou que a sua capacidade te levaria a lugares melhores, te faria passar por esse momento bem, e viu que estava errado, ainda há tempo. Ainda há tempo. Confie no Senhor. Espere no Senhor. E você verá que sempre terá água para você. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus.